respeito. E não foi ainda divulgado. Por quê? Tem alguns estados, tá, que já estão trabalhando com essa nota fiscal eletrônica. Está aqui, ó. Foram o Acre, Amazonas, se não me engano. Está aqui, ó. Então, o pessoal pegaram essas empresas que estão elencadas aqui, lá do Acre, né? Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe. Pegaram aquelas empresas, algumas empresas que estão elencadas aqui, para fazer o teste, né? Então, nesses estados, essas empresas estão trabalhando com essa nota fiscal eletrônica e foi igual foi com a nota fiscal eletrônica, que ela começou com os grandes e hoje já chegou até nas empresas do Simples Nacional, não é verdade? Então, eu acredito que a partir do momento que isso aqui estiver implementado no Brasil inteiro, né, sim. Com relação ao SF, você ainda está naquela obrigatoriedade. Vendeu 60 mil no semestre anterior, 1º de setembro você tem que estar com SF. No segundo, Goiás, no primeiro semestre, você é varejista e você tem aquele índice lá que você tem que vender superior, né, a 80% para a revenda, não é verdade? Aí você está desobrigado, você tem que pedir a dispensa de uso de SF. Caso você não atinja aquele índice, você é obrigado a colocar o SF. De seguinte forma, 60 mil de faturamento no primeiro semestre, 1º de setembro você tem que colocar. No segundo semestre, 1º de março, também você tem que colocar o SF se você atingiu 60 mil de faturamento, né? E 120 mil no ano. Tá certo? Então, continua isso daqui. Isso é uma questão mais para frente aí que a gente possa, né, verificar para vocês. Mas, a priori, levo a conhecimento de vocês que já está acontecendo isso. Tá? Aí, pessoal, vamos falar sobre CFAP, CST, né? Eu vou passar uma mensagem aqui do Fernando Sampaio. Som aí, DJ. Começa agora mais uma edição especial do JNC. Para o SPED dar certo, a qualidade da informação é primordial em todas as fases do processo. Esse é o tema do comentário de hoje com o consultor contábil Fernando Sampaio. Bom, vou falar da qualidade da informação, né? As empresas, elas contam, né, nesse cenário do SPED, que lá no final, na área contábil, né, no fechamento, na área fiscal também, tudo dê certo. Tá? Então, a gente vai ter que acabar revisitando um conceito que é clássico da administração moderna, da teoria dos sistemas, que é a entrada, processamento e saída. A contabilidade, ela acaba sendo a saída da informação, né? A elaboração dos relatórios, as apresentações, tanto para o usuário interno, né, o próprio empresário, os gestores, enfim, e o externo, que é o governo com o SPED. Só que, lá nos inícios das operações, não tem esse mapeamento de como foi construída a informação. Então, vamos pegar um exemplo aqui. É uma compra de mercadoria, e aí essa compra de mercadoria ela vai precisar ser registrada no estoque de uma empresa. Aí fica a pergunta, será que o estoquista ele sabe todas as características de um documento fiscal eletrônico, as codificações, né, codificação da NCM, codificação da situação tributária, né, da operação fiscal, que é a CFOP e tantas outras questões, os protocolos e convênios do ICMS e assim por diante. Será que ele vai saber isso? Aí já fica esse primeiro questionamento. A entrada ela pode ter um risco. Já na questão do processamento, por conta disso, né, dessas várias informações que vão acabar determinando o custo da mercadoria, será que na hora quem vai formar esse preço de venda da mercadoria, por conta de não conseguir alinhar direito essas questões ligadas à tributação, o preço lá numa prateleira ele vai estar correto? Não dá para saber também. Então, no final das contas, se não houver qualidade na entrada, no processamento, até chegar na saída da informação, acaba que quem é da área contábil pode até equivocar-se com a informação que está elaborando. Então, essa é uma situação que deve ser revista. E aí, um apelo, talvez tenha que ser revisto o modelo do negócio. Como assim rever o modelo do negócio? Hoje, a gente tem o SPED, não como apenas uma obrigação acessória, mas eu vejo o SPED como uma cultura organizacional, uma cultura que naturalmente, por conta de todo esse aparato legal, causa um impacto na empresa. Então, talvez seja o momento de redefinir visão, missão, valores, pessoas responsáveis, departamentos, organograma, fluxogramas, enfim. Então, talvez seja o momento de
sentar e arrumar a casa. Como é que você pode arrumar a sua casa? Então, eu acho interessante você formar equipes multidisciplinares. Então, talvez, de repente, a psicologia organizacional possa te ajudar, a administração de recursos humanos possa te ajudar, a engenharia possa te ajudar, a análise do teu sistema de informação, uma consultoria em gestão, não apenas a parte tributária contábil. Por quê? Muitos processos talvez tenham que ser revistos. Aí aquela situação, você possui mão de obra qualificada para isso? Então, falei agora há pouco, o estoquista, será que ele tem os mínimos recursos necessários para dar qualidade a essa informação nessa consecução de objetivos da tua empresa? Aí fica a pergunta. Então, não adianta, no final das contas, tentar atribuir a uma única área, a um único departamento, toda a responsabilidade do processo empresarial. Então, a qualidade da informação ela tem que ser vista desde o momento da chegada numa organização até a saída. Então, o relacionamento com clientes e fornecedores acaba sendo relacionado, o entendimento sobre todo o contexto jurídico do qual a empresa está inserida, com leis, normas, decretos e todo esse aparato legal, assim como também a questão da sociedade, do mercado, já vem análise econômica, tem tantas questões, e aí, no final das contas, às vezes as empresas perguntam, para mim ou para outros colegas, mas isso custa muito caro, a conformidade para isso é muito cara, custa muito dinheiro. Aí a gente vem com a réplica. Isso deve ser feito gradativamente. Quem está deixando para fazer isso em cima da hora, naturalmente vai ter um dispêndio, vai afetar o orçamento. Então, se vai chegar uma nova obrigatoriedade daqui a 12 meses, comece a preparar-se para os próximos 12 meses. Para quê? Para que esse impacto não seja num único momento e aí, no caso, afete seu orçamento. Alguma pergunta aí? Hã? Muito bom, né? Pessoal, para que vocês possam entender o sistema, como é que funciona o programa, vocês têm que entender o que é CFOP, CST. Porque você vai pegar um dump na tua mão, você não vai saber o que você vai fazer com ele. Tá? Então a gente vai tentar aqui mostrar para vocês, destrinchar o que seria CST e CFOP. Tá? O CFOP ele está inserido em todos os documentos fiscais, notas fiscais, todo quanto é documento, arquivo magnético que nós entregamos para o fisco. Né? Mas como é que nasceu isso? Isso aí nasceu lá em 1970, através de um convênio sem número do CONFAS, tá? E houve essas alterações todas aqui. E eu vou pegar a alteração do ajuste CNF número 7 de 2001. Por que eu estou pegando ele? Porque até então nós trabalhávamos com 3 dígitos antes, de 2003. Então esse ajuste CNF 07 de 2001 determinou que a partir de 1º de janeiro de 2003 nós iríamos trabalhar com 4 dígitos. Tá? Só para informação para vocês. Então, o conceito disso daqui é um conceito muito amplo, né? Em todas as operações praticadas pelos contribuintes do ICMS ou IPI estão relacionados e codificados através dos CFOPs. Tá? Esses códigos devem ser indicados quando a emissão de nota fiscal, escrituração dos livros, preenchimento de declarações, se integra a FD, e quando você vai fazer até a FD PIS COFINS agora, nós temos lá um arquivo lá que pede as informações detalhadas por CFOP. Nós também temos que inserir isso dentro da escrituração PIS e COFINS, Então, o CFOP é composto de 4 dígitos. O primeiro determina a natureza da operação, ou seja, se é entrada ou saída de mercadoria, e os demais dígitos significam a situação tributária da mercadoria, os bens ou serviços, Então, os CFOPs com final 00 não podem ser utilizados no mecanismo todinho desse processo de emissão de documentos fiscais. Parâmetros para uma nota fiscal eletrônica. Qual é o primeiro parâmetro? Primeiro, CFOP, que é o Código Fiscal de Operações e Prestações. Segundo, CST, Código da Situação Tributária. Nós temos que saber se o produto é tributado integralmente, pelo ICMS, se ele é isento, se ele é com substituição tributária, não é verdade? E também se a mercadoria é importada ou não, que isso é muito importante para as informações para o fisco, da qual nós temos que prestar essas informações.
CSOSN. O que significa isso, gente? Código da Situação de Operações do Simples Nacional. As empresas que estão fora do Simples trabalham com CST. E as empresas que estão no Simples Nacional vai trabalhar com esse Código de Situação de Operações do Simples Nacional, né? Acontece também que nós temos o NCM, que é a Nomenclatura Comum do Mercosul, é que vai identificar o produto. Quem trabalha aí com empresas que fazem a escrituração fiscal PIS e COFINS, vocês verificam que nós temos produtos monofásicos, produto com substituição tributária. E como é que nós vamos parametrizar isso dentro dos nossos sistemas? Através desses códigos que nós temos, que recebemos dos nossos fornecedores, temos que implementar nas nossas empresas, porque senão acabamos pagando mais imposto em cima de imposto, né? Um exemplo bem clássico disso que é pneus, né? Pneus de veículos que a gente se utiliza, ele tem uma incidência monofásica de PIS e COFINS. Se eu não souber o NCM dele, eu estaria no sistema calculando PIS e COFINS para frente. Só que não tem incidência, ele é monofásico. Por que eu vou pagar de novo no varejo ou no atacado que eu estou vendendo? A incidência dele é uma única vez só do fabricante para os revendedores, tá? Então vamos entender como é que significa esses 4 dígitos, né? O primeiro dígito, né, representa a origem da mercadoria, né? 1, operações dentro do Estado. 2, operações interestaduais. 3, operações de comércio exterior, né? Isso aqui para as entradas, né? Se eu estiver errando aqui, como o colega me corrigiu, realmente, a Lei 11.941 de 2009. Muito obrigado, eu corrigi agora o sistema meu. E saídas, né? 5, operações dentro do Estado. 6, operações interestaduais. E o 7, operações do comércio exterior. Correto? Alguma dúvida? Então tá bom. Segundo dígito, ele vai dizer que tipo de operação que é, né? Então eu estou pegando um daqui, ó. Compra para industrialização, né? Transferência ou serviço. 2, devoluções, compra de energia elétrica. 3, aquisição de serviço de comunicação e transporte. 4, mercadoria com substituição tributária. Tá? 5, exportação, ativo imobilizado, material de consumo. 6, ressarcimento de crédito, ICMS e substituição tributária, que são os combustíveis, né? 9, outras entradas, né? Aquelas bonificações, remessa para conserto, tá? Na saída, né? Também a mesma operação, quase a mesma similaridade, né? 1, saída de industrialização. 2, devolução, vendas de energia, né? 3, prestação de serviço de comunicação e transporte. 4, substituição tributária. 5, exportação. 6, combustível. E 9, aquelas outras operações. E para dizer para vocês, porque houve uma breve confusão aqui, quando a gente falava que o item 4 é mercadoria com substituição. Só que a substituição tributária tem um capítulo à parte, né, dentro do COFAP, e a gente fez essa separação, né? Então o COFAP de substituição tributária para as entradas é 1.401, 2.401, 1.403, 2.403, 1.411 e 2.411. 1.401 e 2.401, como vocês já perceberam, 1 é operação interna, 4 é com substituição tributária, né? O que significa esse 01? Significa que é compra para industrialização. O 2 é operação interestadual, né? Então é o mesmo significado. Aqui é compra interna, com mercadoria para comercialização e substituição tributária. E 1.411 e 2.411, devolução de mercadorias, né, de vendas, né, que seria a entrada, devolução de venda e substituição. A saída, 5.401, 6.401, venda de produção. Né? 5, operação interna. 4, substituição. E o 01 que me identifica que é produção. Tá? O 6 aqui é externo. Para comercialização, 5.403 e 6.403 em operações interestaduais. Devoluções de compras, 5.411 e 6.411. Tá aí tudo tranquilo? Tá?
Então, o terceiro e o quarto dígito, ele não pode ser desassociado dos dois primeiros. Por quê? Ele vai me dizer como que seria essa condição dessa operação. Não é verdade? Então, vamos lá. Vendas. 5, operação interna. 1, industrialização. 0,1 vai significar para mim que é venda de produção do estabelecimento. 5.202, devolução de mercadoria adquirida de terceiro. 5.929, lançamento emissor de cupom fiscal. Observação para vocês. Chega o consumidor lá no cliente de vocês, compra uma determinada mercadoria, aí depois ele quer transportar aquela mercadoria. Aí fala, já emitiu o cupom fiscal. O cupom não é permitido fazer transporte com ele, tem que ser com a nota. O que vocês têm que fazerem, os clientes de vocês? Emitir a nota no código 5.929 e transcrever lá nos dados adicionais que aquela nota foi emitida através do cupom fiscal número tal de data tal. Reter-se o cupom fiscal e entregar o DANF ou a nota fiscal para o seu cliente. E esse lançamento da nota fiscal no 5.929, você tem que lançar ela zerada na sua escrituração fiscal. Tá? Por que tem que ser zerada? Porque no cupom fiscal você está fazendo o lançamento pela redução Z. Tá certo? É assim que é o procedimento. Pois não. No lançamento tem que ser zerado. A gente tem que ter uma DOCI no documento. O documento tem que ir cheio os valores. Tá? A nota fiscal vai cheia corretamente. Normal, tudinho. Identificação correta da nota fiscal dos produtos, tudinho cheio. No lançamento fiscal da sua escrituração que você vai zerar ele. Tá? E lá no campo de observação do livro, não tem aquele campo de observação? Lá você vai colocar SF número tal. Tá certo? Por que você tem que fazer isso? Porque quando vier a fiscalização, identificar que você fez o lançamento pela redução Z. Correto? 610, operações de Zona Franca de Manaus, e os 6.929 são as operações interestaduais, que é a mesma similaridade do 5.929. Compras, né? Só alguns exemplos, né? 101, compra para industrialização. 102, compra para comercialização. Devoluções de compra, 5.201. Devolução de compra para industrialização, 6.202. Devolução de compra para comercialização. Outras saídas, né? 5.928. Quem sabia disso aqui? Lançamento para baixa, no caso de encerramento de empresas. Alguém sabia disso? Então é o seguinte, vocês depois verificam lá, tem esse aqui. A nomenclatura simplificada disso aqui é lançamento para baixa de estoque para encerramento de empresa. Existe uma empresa que tem 2 sócios, tem 50% cada um. Chegou no final lá, tem um estoque lá, sobrou um estoque de R$10.000 na empresa que você não vende para nada. O que você tem que fazer? Tirar a nota fiscal no CPF do sócio, na mesma proporcionalidade do seu capital social, certo? Para fins de você baixar o estoque. Tá? Então, isso que é feito. Esse 5.928. Tá? Muitos de vocês talvez não sabiam disso daí, tá bom? Mas isso aí está previsto na legislação e a gente tem que se utilizar isso daí, né? Que nos é fornecido. 6.915, remessa para conserto ou reparo. Só alguns exemplos para vocês. Oi. Agora vamos devagarzinho. Esse negócio de substituição tributária é muito complicado. Então vamos devagar. Você industrial. Você sendo industrial, você não recebe nenhum produto com cálculo de substituição tributária. Tá certo? Não se aplica substituição tributária no caso do seu cliente ser industrial e você fazer um produto. Porque senão atrapalhava tudo, a substituição tributária num momento só, tá? Eu gosto de dar um exemplo do veículo.
Nós temos montadoras no nosso país, não temos? O que acontece? O pneu não é substituição tributária, correto? As autopeças não é substituição tributária. Então, vamos dar um exemplo regional. Nós temos uma empresa aqui em Anápolis, Hyundai, né? Se eu vendo pneu para Hyundai, eu não tributo ele na substituição tributária. Por quê? O pneu é um acessório de um produto final que eu estou fazendo. As peças também não é? Eu não posso fazer. O que vai fazer? Eu vou fazer a substituição tributária do produto final. Está correto? Você quer ver outro exemplo? Você entendeu? Não. Você disse que você compra um adesivo com substituição tributária. Não, está errado. Está errado. Você tem que dizer para o seu fornecedor que você é industrial, que não há de se fazer substituição tributária para você. Vou te dar um exemplo prático. Eu trabalho para distribuidora de rolamentos, atacadista de rolamentos. As fabriquetas de carretinha, tá certo? Ela não precisa do rolamento? Eu não faço substituição tributária para essa empresa que fabrica carreta. Porque o produto final dela é com substituição. Aí você está, parei, aí você está querendo driblar na fiscalização, tá vendo, velho? Daquela situação. Pois é, aí um curso nós tivemos aqui. Quando veio as FDs, escrituração fiscal digital. O cara é construtora. Construtora? Sim. Mas deixa eu ver seu CNPJ. Aí tem lá, comércio, varejista de material de construção, construtor, incorporador e papal. Você está obrigado. Atividade da tua empresa. Aí se você está fazendo isso, o que acontece hoje quando vai vender para uma empresa? O pessoal hoje consulta o cadastro das empresas, você sabia disso? Lá nas empresas que eu trabalho, o cara está fazendo o cadastro dele lá no sistema. Eu quero saber se ele é consumidor final, se ele é revendedor, se ele é atacadista, se ele é industrial. Tá certo? No caso do rolamento, veja bem como é complicada essa legislação tributária de substituição tributária. Se eu pego um rolamento, eu vendo um rolamento para uma máquina agrícola, ele tem substituição tributária. Se eu pego um rolamento, e esse mesmo rolamento que serve numa máquina agrícola, ele serve numa máquina industrial dentro de uma fábrica estacionária que vai fazer girar dentro da empresa. Aí o tratamento é diferenciado, eu não posso fazer isso para ele. Porque ele é um componente. Bom, se a indústria vá pegar esse produto, vai ser consumo, aí no caso é consumo, se for em operações interestaduais, eu tenho que calcular só o diferencial de alíquota no caso de substituição tributária. Se eu saio de Goiás, que é 12, e lá no Tocantins é 17, eu tenho que calcular sem cálculo de MVA e pagar só 5% do diferencial de alíquota no caso de consumo, para consumo próprio da empresa. No teu caso, você tem que rever a sua situação primeiro, olhe os seus cadastros, porque se estão fazendo substituição, estão te entendendo que você é comércio varejista e não industrial. Agora, se na sua atividade não tem, passa a ter. Depois eu posso até te mostrar aqui, que não é matéria, da substituição tributária de autopeça, que fala para estabelecimento industrial não há o que se falar. Agora você tem que verificar o seu produto, que produto que é, né? Às vezes, o estado de Goiás tem um convênio com outro estado. Convênio não, um protocolo, né? Que esse produto seu entre o estado de Goiás e o estado de São Paulo determina que a substituição tem que haver substituição tributária. Então, não é uma coisa assim de eu te falar que está certo, que está errado, não. Sim, para quem está recebendo o produto. Sim. Lá no Simples Nacional é o seguinte, lá é outra coisa diferente no Simples. Você está falando pagamento do DAS, que é o guia do Simples, está falando?
Sim. Ô Cida, Não, peraí. você sabe aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Ela está infringindo, porque esse caso do 14 do subtributária, não para o Estado não está dando qualquer benefício para o contribuinte. Mas acontece que os pequenos vão aceitando isso. Então, ele deveria dar o tratamento diferenciado. Errado, está na Constituição, errado, mas quem tem que brigar? Os empresários não brigaram, o que eu poder fazer? Nada. Vou fazer o seguinte, para a gente não prolongar muito, a gente vai dar sequência aqui, depois você me procura aqui, eu te entendo o que você está falando, e aí eu faço. A gente, sim, substituição tributária é muito complexo, nós temos que trabalhar por segmentos, tá? Porque nós temos material de construção, material elétrico, tem autopeça, tem pneu, né? Bebidas, tem que ser por segmento. Pois é, Simples Nacional, indústria, tudo tal, tá? Isso é meio complicado, tá bom? Depois nós conversa aqui, senão a gente enrola aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bora, né? Aí, pessoal, é o seguinte, a gente tem um detalhamento para o COFAP, não é verdade? Se eu tenho um estabelecimento industrial que tira uma nota no 5101, porém, eu sou comércio, né? E eu tenho um produto lá que vai ser mercadoria para revenda, e a mercadoria 5551 é imobilizado. Mas ele está fazendo isso, mas o destino da minha mercadoria que eu estou comprando é para imobilizado. E tem uma parte dela que é para covenda. O Severaldo, da hora que for fazer o XML aqui da nota, vocês vão ver como é que ele vai fazer. Isso aqui é 1.102? É. Isso aqui é 1.403? É. Ele vai explicar para vocês como é que está fazendo o XML da nota fiscal. Um remetente comercial fora do estado de Goiás também é o mesmo jeito, gente. Eu estou comprando mercadoria para revenda e mercadoria para consumo, né? E lembrando que aqui que é mercadoria para consumo, as empresas do Simples Nacional têm 20 dias após a mercadoria entrar no estado de Goiás para fazer o pagamento do diferencial de alíquota, né? Onde está isso, gente? Está no artigo 310 do RCTE, que determina que eu devo fazer isso, né? Eu devo utilizar documento por documento desdobradas em tantas linhas quanto for as naturezas das operações ou das prestações, segundo o Código Fiscal de Operações e Prestações. Embasamento legal está aqui para isso, ó, tá? Eu já vi muita gente ficar com dificuldade de lançar uma nota dessa com vários COFAPs. Hoje, as notas fiscais eletrônicas têm vários COFAPs na mesma nota e várias situações tributárias. Saída também, né? Nós também deveremos escriturá-la pelos totais diários das prestações de mesma natureza, de acordo com o Código Fiscal, sendo permitida a escrituração conjunta de documentos de numeração seguidas de mesma data, né? E de idêntica série. No caso, se tem uma nota consumidor, que você, do número tal até o número tal, eu posso somar tudo isso daqui. Aonde está esse embasamento legal? Está aqui, tá? Aí agora preste atenção aqui. Esse quadro que está aqui é para as empresas fora do Simples Nacional. Ele teve uma pequena modificaçãozinha aqui, tá? Até então, gente, em novembro de 2012, até novembro de 2012, só nós tínhamos isso aqui, 0, 1 e 2. Quem lembra disso? Correto? 0, mercadoria nacional, 1, estrangeira, importação direta, 2, estrangeira adquirida no mercado interno, tá? Aí teve a resolução número 79 da CAMEX, com aquela resolução 13 do Senado Federal, dizendo que os produtos importados a partir de janeiro de 2013 seriam tributados a 4%. Olha o que o Severaldo falou para vocês, agora mesmo. Você identificou se a mercadoria é importada ou não? E se o seu sistema lá não está tratando que a mercadoria é importada? Aí você está tributando 12% para fora em operações interestaduais do seu sistema? Ó, mercadoria com 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7. E agora 8. Novinho, gente, ó. 26/7. Ó, tá vendo? Gente, ó. 1º de agosto. O item 8. Por quê? Houve uma modificação aqui, gente, ó. 0, exceto os indicados dos itens 3, no 4, no 5 e no 8 agora. Por quê? Então vamos entender.